Oi, pessoal, eu sou a professora Bruna e hoje a gente vai corrigir uma questão que ela caiu na prova do IFSUL em 2024, a prova do meio do ano, tá? Prova do inverno. Então, o que diz nessa questão? Observe as afirmações a seguir sobre os números reais. Então, ele me dá aí 4 afirmações e eu tenho que verificar, né, quais delas são verdadeiras, quais são falsas. Pensando aqui nos números reais, são todos os números que a gente conhece, né? Aqui a gente vai contemplar os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Então, todos esses números estão dentro dos meus números reais, tá? Bom, a primeira alternativa, ela vai me dizer o seguinte, ó, que o menos 3,5 é maior do que o menos 2,0. Para fazer comparação de números, eu gosto sempre de pensar na reta real, onde a gente pode colocar aqui o nosso zero como sendo a nossa origem, né? A partir do zero, a gente pode se orientar, então, para valores negativos ou para valores positivos. Como aqui a gente está falando de números negativos, eu vou colocar só os negativos, que é o que me interessa. Então, eu posso pensar que aqui eu tenho o menos 1, que aqui eu tenho o menos 1, que aqui, mais ou menos, né, eu tenho o menos 2, e aqui eu vou ter o meu menos 3. Depois vem o menos 4. Quais números que ele está me falando na questão? Ó? Menos 3,5 e menos 2. O menos 2 já está aqui. O menos 3,5, ele seria esse carinha que está entre o menos 3 e o menos 4, né? Então, o menos 3,5 está aqui. Vou tentar escrever pequenininho aqui. Pronto. Então, ele está aqui. Então, olhando para os dois números que eu estou comparando, eu posso dizer que o menos 2, ele é maior do que o menos 3,5, né? Por quê? Porque o número que está mais perto do zero aqui, né? Quando a gente olha os números negativos. Então, essa afirmativa aqui já está errada. Certo? Vamos ali para a segunda alternativa. Segunda afirmação. 3/4 é menor do que 4/5. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer a divisão entre esses números, tá? Das duas frações. Aí a gente consegue comparar. Então, eu posso pegar o 13 e dividir por 4, pensando na primeira fração. 3 divididos por 4 não dá, né? Então, a gente coloca aqui um zero e uma vírgula. E aqui, 30. 30 divididos por 4 agora dá, que vai dar 7. E sobra 2, certo? Aí o 2 não dá para dividir por 4, mas a gente pode colocar agora um zero, porque já colocamos a nossa vírgula, né, lá no nosso resultado. Então, 20 divididos por 4 é 5. E aí não vai sobrar nada, ok? Então, encontrei o primeiro número. O segundo número é 4/5. Então, vamos lá. 4 divididos por 5. Mesma coisa, não consigo dividir o 4 por 5. Então, eu vou fazer o quê? Aqui vai ser 0, e aqui eu acrescento um zero. Agora sim, 40 divididos por 5 vai dar 8. E não vai sobrar nada. Bom, então, eu tive como resultado aí, ó, 3/4, sendo 0,75, e o 4/5 sendo 0,8. Então, eu posso verificar, né, que esse número, ele é maior. Então, o 4/5 é maior do que o 3/4. Então, essa afirmação aqui tá certa. Ok, vamos para a terceira agora. Na terceira afirmação, o que vai acontecer? Eu tenho raiz de 24 sendo 2 raiz de 6. A gente sabe, né, lá da radiciação, que a gente pode pegar uma raiz e tentar escrevê-la de uma outra forma, simplificando, né, ou fatorando. Então, a gente vai fatorar esse 24, que é pegar o 24 e escrever ele em termos
dos números primos. Então, vamos lá. O 24 dá para eu dividir por 2, que vai dar 12. Divididos por 2 de novo, vai dar 6. Divididos por 2, dá 3. E divididos por 3, dá 1. Então, a minha raiz de 24 aqui, eu posso reescrever. Vou colocar ela aqui do ladinho. Raiz de 24, eu posso dizer que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Só que o que acontece? A minha raiz, ela vai ter o índice 2 aqui, né? Que não aparece, raiz quadrada, né? Então, se eu escrever os números aqui dentro em potências de 2, eu consigo simplificar. Então, eu posso ainda reescrever a minha raiz como 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, aqui vai ficar 2 ao quadrado, e o 2 vezes 3 vai sobrar, então, vezes 6, desse 2 vezes 3 aqui. Então, o único número que vai conseguir simplificar aqui, né, vai ser o 2. Então, o 2 sai da minha raiz e eu fico com raiz de 6. Então, a gente pode dizer aqui que essa afirmativa, ela é válida também, certo? E aí, se eu olhar para as alternativas, ó, eu já matei a questão, né? Porque daí a única possível aqui é a letra C. Mas só vamos verificar ali a quarta afirmação, né? Só para ver se realmente ela não é válida. Porque ela não pode ser válida para ter uma resposta certa aqui, né? Bom, então na afirmação 4, eu vou anotar a minha igualdade aqui, certo? Então, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3, e isso é igual a raiz de 5. Eu tenho uma igualdade aqui, certo? Então, na matemática, a gente fala que quando a gente tem uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado da equação, eu posso fazer do outro, que vai prevalecer a minha igualdade. Então, é como se fosse uma balança. Se eu coloco um peso do lado esquerdo, posso botar no mesmo peso do lado direito, que vai dar o mesmo número dos dois lados, tá? O que acontece? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso elevar ao quadrado os dois lados dessa igualdade. Por quê? Por que, né, que eu estou usando essa estratégia? Porque lembra que raiz de 5 ó, ao quadrado, a gente pode cancelar, né? Então, aqui de cara eu já posso cancelar essas duas. Aqui que eu tenho que tomar cuidado, ó. Por quê? Porque eu tenho a soma de dois termos elevado ao quadrado. Isso é um produto notável. Que produto notável é esse? A gente tem aí a soma de dois termos elevado ao quadrado. Então, eu faço aquela regrinha que é a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo e mais o quadrado do segundo termo. Um dos produtos notáveis mais importantes aí, né? Então, nesse caso, eu vou fazer essa regrinha. Então, eu vou ficar com raiz de 2 ao quadrado mais 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3 mais quadrado do segundo termo. Então, apliquei exatamente a minha regrinha. Para o primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo. E do outro lado, como eu já tinha comentado, ó, essa parte toda fica só o 5, né? Porque eu cancelo raiz com o ao quadrado. Então, aqui, ó, raiz de 2 elevado ao quadrado fica 2. Aqui, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, isso aqui se torna um termo só, mas é a única coisa que eu posso fazer. Então, eu vou dizer que é 2 raiz de 6 e mais raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. E aí eu estou dizendo que isso tudo é 5. Bom, pessoal, aqui já dá para ver que não vai ter como, né? Não tem como o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Porque pensando ainda, ó, se eu juntar o 2 com 3, que é a única coisa que eu posso juntar, eu vou ficar com 5 mais 2 raiz de 6. Isso é igual a 5. E se eu quiser ainda passar o 5 para o outro lado, 2 raiz de 6 é igual a 5 menos 5. Então, eu estou dizendo que 2 raiz de 6 é igual a 0. Então, nada a ver, né? Não tem como isso estar certo. Então, se não tem como isso estar certo, significa que o início estava errado.
Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Tá? Então, a questão certa aí é letra C, tá bom?